Existe um movimento acontecendo agora, longe dos grandes holofotes, que pode mudar completamente o jogo político no Brasil. Enquanto muita gente está distraída com as manchetes do dia, uma articulação silenciosa começa a ganhar força exatamente onde ninguém esperava, no Nordeste, o território mais fiel ao presidente Lula. E o mais curioso é que essa movimentação não vem de um nome tradicional da disputa presidencial, mas de alguém que, até pouco tempo atrás, não era visto como protagonista nesse cenário. A pergunta que fica é, por que isso está acontecendo agora e por que quase ninguém está falando sobre isso? Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga as próximas eleições. A primeira peça desse jogo silencioso começa com uma agenda que, à primeira vista, poderia parecer comum, mas não é. Flávio Bolsonaro iniciou uma sequência de visitas estratégicas pelo Nordeste, passando por cidades importantes como Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba. Mas isso não é turismo político. Existe um objetivo muito claro por trás desses movimentos: construir alianças locais, organizar palanques estaduais e preparar o terreno para uma disputa que, até então, parecia praticamente impossível. Estamos falando de tentar crescer politicamente dentro de uma região historicamente dominada pelo PT, onde Lula sempre teve vantagem expressiva nas urnas. E só esse movimento já representa algo grande, porque desafiar um reduto consolidado não é apenas ousadia, é estratégia. Mas o que realmente chama a atenção não é só a presença, é o discurso. Durante esses eventos, Flávio Bolsonaro adota uma linha clara: posicionar sua narrativa em contraste direto com o governo atual. Ele fala em liberdade enquanto critica políticas públicas relacionadas à segurança, ao sistema prisional e à forma como o governo lida com criminalidade e drogas. Esse tipo de discurso não é aleatório. Ele mira diretamente em temas sensíveis para a população, especialmente em regiões onde segurança pública é uma preocupação constante. E mais do que isso, ele levanta questionamentos fortes sobre o posicionamento do governo em relação ao crime organizado, um tema que, quando entra em debate, costuma gerar reação imediata da opinião pública. Aqui, o jogo deixa de ser apenas regional e começa a ganhar um peso nacional. Agora chegamos ao ponto mais delicado e talvez o mais importante de toda essa história. Analistas políticos destacam que o Nordeste continua sendo um dos maiores pilares eleitorais do PT. Mas, ao mesmo tempo, começam a surgir discussões sobre possíveis fragilidades nesse domínio. Entre elas, críticas ao modelo político tradicional da região, com menções a práticas antigas e a forma como decisões eleitorais ainda podem ser influenciadas por fatores sociais e econômicos. Esses pontos são polêmicos, mas fazem parte do debate político atual. E como se isso já não fosse suficiente, entra em cena um elemento ainda mais explosivo: o caso envolvendo o Banco Master. A possível delação do banqueiro Daniel Vorcaro começa a ser tratada como algo que pode atingir diferentes setores da política, não apenas um lado. Nomes importantes, conexões, bastidores, tudo isso cria um cenário onde a desconfiança cresce e a estabilidade política começa a ser questionada. E é exatamente nesse ambiente de incerteza que movimentos estratégicos ganham ainda mais força. Agora junta tudo isso: um movimento silencioso no Nordeste, um discurso focado em temas sensíveis, um cenário político tensionado por possíveis escândalos e uma tentativa clara de ocupar espaços onde antes parecia impossível. A grande questão é que isso não se trata apenas de viagens ou eventos isolados. Existe uma construção acontecendo, uma tentativa de abrir brechas num território que sempre foi considerado seguro. E quando isso acontece, o jogo muda, porque política não é feita apenas nos grandes palcos. Ela é construída nos bastidores, nas alianças, nas narrativas e, principalmente, nos momentos em que ninguém está prestando atenção. Se essa estratégia avançar, o impacto pode ir muito além do Nordeste. Pode alterar o equilíbrio de forças, influenciar decisões futuras e redesenhar o cenário das próximas eleições. E aí fica a reflexão: será que o que parece sólido hoje realmente é? E agora eu quero saber de você.
Essa movimentação no Nordeste pode realmente mudar o cenário político do Brasil? Ou é só mais uma estratégia que não vai sair do papel? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é fundamental para a gente entender o que está vindo por aí. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você ainda não tinha percebido, já deixa o like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo.